Uou! E para você que já está curtindo aqui o vídeo, antes mesmo de assistir, já compartilha, já dá seu like aí, já bota aqui, se inscreve no canal, liga o sininho aí para ficar, toda vez que tiver vídeo novo, você já receber já assiste, já compartilha com a mãe, com o cachorro, com a avó, com a tia, com o menino que tá aí em todo lugar. Vamos, gente, é isso aí, vamos aí que esse é... Rui Xavier. Pois não, senhor. Ouvindo o senhor assim, a minha sensação é que o senhor ficou mais duro. Mais duro? Mais duro. Nos últimos, desde a última eleição para cá. Quer dizer, eu lendo o noticiário aqui, várias reportagens sobre o senhor. Posso tomar também, água aqui? Pode, à vontade. Também me dá essa impressão, e parece que passa essa impressão, que o senhor ficou uma pessoa mais dura, mas tem aqui até algumas reportagens que diz... Tem um título aqui que eu não vou conseguir localizar aqui, que diz: chegou o neofascista, o novo neofascista. Então, minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor mudou? O que houve com o senhor? Quer dizer, anteriormente o senhor passava uma impressão mais simpática para... E agora está uma coisa mais dura, falando mais... Posso responder? Pode, claro. Com respeito à sua pergunta e a tudo que ela possa traduzir, né, de modo explícito ou implícito. Veja o senhor, eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou de meias palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final, meu nome é Enéas. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cargo. Surpreendi todos quando não fui candidato a nada, porque eu não quero, não preciso disso. Sou médico, sou professor de cardiologia, tenho do que viver. Eu não fiquei mais duro. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Eu falei em fevereiro de 1991, não sei se o senhor assistiu ao pronunciamento, uma hora inteira em cadeia nacional, e disse coisas extremamente duras. Eu fui o primeiro presidente de partido político que teve coragem de pedir a sua excelência, o presidente Collor, que renunciasse naquela ocasião, pela desgraça a que ele estava lançando a nação. Em que? A que ele estava lançando. O senhor votou nele no segundo turno? Não, eu não leio meu voto, por favor. Por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, naquela ocasião eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Por que eu tenho que dizer... Vota em branco? Não, em branco eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o voto em branco permite que aqui ou acolá, no meio do trajeto, alguém põe, eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória de eu dizer que não acredito naquilo. Aparentemente, o senhor não acredita só de A, B, C, o senhor não acredita em ninguém de A a Z, pelo que o senhor está dizendo. Depende de quem se apresenta. Aí, não, só o senhor. Então podia inverter essa pergunta. Só um instantinho para o senhor, por favor. Não, pois é, nessa linha. Senhor Clóvis, um minutinho. Eu não vejo no cenário que aí está. Se eu visse, eu não me teria candidatado. Perceba o senhor uma coisa. Eu não gosto do processo. Senão pertenceria a ele tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão e nos jornais todos os dias. E vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas é falsa. Quando se diz que existem 2-1, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase 4-1. A relação no campo é 0,5. Quando se junta isto tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o 2-1. Então há 2 indivíduos também, isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de $1 bilhão. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado e os grupos têm um grande negócio. Então, eu deixo de ser bem claro. Quando você disse o processo, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente da República se curva
Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele tenha votos. Eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. Meu candidato a vice-presidente é o Almirante. Almirante Roberto Gama Silva. Um homem que não vai me trazer voto, não é nada disso. Apenas ele foi um homem que, no governo Figueiredo, lutou pela nacionalização. Lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Ele lutou contra esse processo de sangria, né, do qual nós somos vítimas, exportando minério in natura. Ele lutou contra isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois Então. não. Do que o senhor gosta nesse processo todo? O senhor já falou de muita coisa que o senhor não gosta. Por isso eu entrei. Tudo bem, mas deve ter alguma coisinha, porque o senhor não vai destruir tudo para montar tudo sozinho. Não, mas eu acabei de falar para o senhor, me perguntou, não sei o nome dos senhores, sobre o Congresso, e eu disse que eu não acredito. Deixa eu me definir bem. Vamos falar do Congresso. 503, né? 503. 503. Eu nunca disse, veja o senhor, que o indivíduo A ou B é um partido. Nunca disse isso. O que eu vejo é o seguinte, existe um modo de comportamento que se tornou a regra do processo. Esse modo chama-se hipocrisia. O cidadão não tem coragem de dizer a verdade. Ele tem medo de perder voto aqui, perder voto acolá, ele faz aliança O senhor aqui. inclui os deputados do PRONA também, doutor Enéas? Se acontece com eles? Olha, eu não sei lhe responder. Eu tenho um deputado no PRONA federal, dona Regina Gordilho. E foi o único deputado que veio para o PRONA. E se o senhor disser que ela fez aliança, eu quero crer que não. Tá? Eu quero crer que até hoje ela tem sido de uma lealdade extrema e, muito embora facilmente pudesse estar em outro partido, agora mesmo disseram que ela tem 2% das intenções de voto, saiu no Jornal do Rio de Janeiro, ela se manteve leal a mim. Sem ela eu não teria entrado com uma ação de inconstitucionalidade, e o senhor conhece, pela Constituição eu só poderia entrar com essa ação se tivesse um representante. Então, quando o senhor falou agora em aliança, eu quero crer que ela não fez nenhuma aliança. Não vi, não tenho nenhuma informação. Doutor Enéas, nessa linha de raciocínio, eu queria que o senhor ouvisse primeiro a pergunta do jornalista José Paulo Cuco, por favor. O senhor ou o senhor? Eu. O senhor? Pois Isso, não. meu nome é Zé Paulo. Sim, senhor, Zé Paulo. O senhor disse que quer um Estado intervencionista. Deixa eu amarrar bem. Forte, técnico, intervencionista. A frase não é minha, é do professor Alain Touraine, professor de Sociologia da França. Autoritário também, professor? Peraí. Continua com o senhor ou respondo para ele? Como quiserem. Aí ele- Se a palavra autoritário quer dizer que exista autoridade, que ela se faça respeitada, se é este o sinônimo dentro do universo semântico seu. Se é isso que o senhor quer dizer, é. Bom, então vamos lá. O senhor quer um Estado desse jeito. Isso. O senhor já meteu aí a leia no neoliberalismo. Sem dúvida. Aqui no seu material a gente lê que o seu modelo de político é o Fidel Castro. Não disse isso. Não disse isso. Um minutinho só. Perguntaram-me quem eu admirava no exterior. Eu disse pela personalidade forte, pela coragem de enfrentar o monstro. Peraí, mas eu não disse, eu não sou socialista, deixo bem claro, eu defendo a livre iniciativa, eu defendo a economia de mercado, então eu não tenho como modelo o senhor Fidel Castro. Eu não disse isso nunca. Um defensor de uma economia De mercado. não liberal, o que é? O senhor poderia dar explicação? Ele me perguntou... Posso muito- complementar? à Como é que vontade. pode combinar a defesa da economia de mercado com um Estado Forte, intervencionista? perfeito, eu digo agora. Intervencionista. Perfeito, Forte com, e técnico, tudo pri- bem. com clareza, para o senhor, para todos. Veja bem, primeiro que o que está diante de nós é toda uma encenação, é toda uma farsa. Vamos devagar. Primeiro que o Estado intervém sempre. Vamos ver, agora mesmo, quando foi decretado o Plano Real, esse plano, o último plano, miraculoso, que se estenderá quase certamente até as vésperas dele, quase, né? Ninguém pode afirmar, o processo é muito mutável. Mas quando ele foi decretado, Sua Excelência o Presidente da República recebeu a sua assessoria econômica e lhe apresentaram a taxa de juros com a qual o mercado iria se comportar, ditada pelo governo. O senhor acompanhou. 8,13 ou 31 foi arredondado para 8,2. Agora, hoje ou ontem, um senhor saiu no Globo ontem, 21. Por esses dias agora, saiu no Globo. Que é impossível continuar com isso. O serviço da dívida pública, o serviço dela, está em torno de 4 bilhões de dólares mensais. Diz o professor Dércio Garcia Munhoz, que não é do PRONA, não é do nosso partido, que não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É uma pessoa porque eu tenho profundo respeito. É professor titular de Política Econômica e Economia Internacional em Brasília. Diz ele, não são 4, não. Estão contando só com os títulos em poder do público. Mas se levarmos em conta os títulos do Banco Central, e o Tesouro também paga esse serviço a eles, chega a 6 bilhões de dólares. Ora, meu Deus do céu, não é intervencionista. Só que é intervencionista a favor dos grandes grupos.
Eu estou falando de grupos financeiros, não estou nem falando mais em empresa. A empresa, todas estão perdendo. Só as muito grandes que não perdem. As empresas médias, pequenas, todas estão perdendo. Não há estímulo nenhum para o investimento, em produção nenhum. Então, quando eu digo intervencionista, eu digo isso com firmeza, querendo dizer o seguinte, vai intervir mesmo contra esse monstro cuja cabeça está lá fora, no G7, não sei qual deles. É um conjunto, o senhor sabe, harmônico que funciona ali no norte, né, da Pax Borealis. E os tentáculos estão aqui dentro, com os vendilhões da pátria aqui dentro. Então, para repetir com clareza, aceita a economia de mercado, sim, e é intervencionista, sim, não naquilo que a empresa está fazendo, é intervencionista naquilo onde pode ser, eu termino já, na taxa de juros, que será conosco, no mínimo no nível internacional, deixaremos de ser o campeão da usura mundial, com taxa de juros que ultrapassa 28, 30, vão embora as nossas agora. Segundo, na tributação. Por que não? Se ao Estado cabem esses direitos de intervir, e a conversa fiada que é o mercado que faz. Acabei de mostrar agora que a equipe econômica chegou ao presidente e disse vai ser tanto, né? Perguntou e confirmou que ia ser tanto. Ora, se o Estado pode intervir, por que não o fazer? Uma vez que taxas de juros são embutidas obrigatoriamente nos custos. Pois não. Os telespectadores estão insistindo em Claro, fazer perguntas do senhor e eu estou aqui representando. Eu ia desenvolver o assunto. Pois é, nessa linha de raciocínio, o senhor Ernesto Liviano, de São Paulo, o senhor Marcos Vinhard, querem saber em resumo o seguinte, afinal, o senhor mantém ou o senhor muda o Plano Real se for eleito presidente da República do Brasil? Pelo amor de Deus. Para onde eu viro? Telespectador? Com todo respeito ao senhor e à sua pergunta, como brasileiro, seria o ideal, né? Eu estou falando aqui no nome de todas as pessoas que nasceram nessa terra, como eu. Seria o ideal para nós que desse certo. A situação do nosso país é de trazer lágrimas aos olhos. Qualquer brasileiro sente tristeza de ver o que está acontecendo. O poder aquisitivo foi levado lá embaixo. Qualquer pessoa com o mínimo de lucidez intelectual percebe que o poder aquisitivo caiu fragorosamente desde a primeira etapa do RV, até a última etapa. Quer dizer, claro que como brasileiro eu gostaria que isso desse certo, mas é impossível dar certo. Primeiro que é impossível dar certo. Doutor Ernesto, desculpe, mas que evidência o senhor tem que o poder aquisitivo caiu da URV as para cá? notas, o desafio é feito assim como eu fiz o desafio sobre voto, quando perguntaram sobre quanto eu tenho de voto, eu convidei um senhor jornalista, o senhor Marcelo, do Jornal do Brasil, e disse, o senhor quer ir à rua comigo? O senhor quer escolher a esquina? Como é que o senhor explica, então, que nas pesquisas mais de 70% dos entrevistados apoiam o plano? E até entre os eleitores dos maiores adversários do Fernando Henrique? Fui eu quem mudou o fio. Eu estava falando de mim. Assim como eu tenho a prova hoje de que não é exatamente a realidade, os dois, três não são exatamente a realidade, há um pouco mais, né, esses que apresentam. Assim também eu tenho certeza, o indivíduo apoia porque ele está iludido. Ele olha para a moeda, ele vê uma moeda pequenininha, que não valia nada há pouco, e ele sente, puxa, meu dinheiro está valendo. O senhor mesmo disse, não valia nada há pouco, agora vale. Exato, mas é verdade. Então isso é positivo em si? Sem dúvida, do ponto de vista de Então máscara... o senhor já descobriu alguma coisa de positivo Mas no plano? espera aí, se é positivo enganar o público... Mas isso é enganação? É. O senhor acabou de descrever que o povo agora tem uma moeda não, a que vale. moedinha na mão, escute, Que eu não vale, disse que a antes moeda não no valia. sentido do termo macroeconômico, por Sim, favor. certo, eu sei. A moedinha vale. Peraí. Antes não valia. Não valia nada. Porque... Então melhorou. Espere. Mas é falso porque o que é mais importante não é aquele valor dela, nela, íncito a ela, próprio dela. É o poder de troca, é o poder aquisitivo. E ele não existe. Mas se mantém. Não diga isso, por favor, Doutor senhor. Enéas. Por favor, o poder aquisitivo caiu. Doutor Enéas. Eu não trouxe aqui, mas é possível provar isso. Qualquer pessoa que saia com dinheiro na mão para comprar agora e o faça... Mas há uma contradição em termos do que você está dizendo. Quer dizer, antes havia um dinheiro que não valia, agora há um dinheiro que vale. O dinheiro que vale é aquele que compra. Espere, devagar. O que não vale é o que não compra. Por favor, eu preciso responder para haver clareza. Uma moeda, aquela moeda de metal, aquilo que é simbólico, antigamente, ela não existia porque estava tudo fragmentado. Hoje, esse centavo, ele vai de... se o real é 2,7... Vale mais de meio dólar. Exato. Mas eu quero dizer que o que essa moeda pode comprar é menos do que os 2,750 podiam. Isso é que eu quero dizer, entenda-me. A moeda em si, ela vale 2.750, digamos R$1, 2.750. Só que ela compra muito menos do que os 2.750 compravam. Mas, doutor Enéas, o senhor acha então que a população é tola o suficiente para... A população como é natural em todo e qualquer grupamento humano, ela se deixa levar por um processo colossal de anestesia. É natural isso. Só que isso passa. Essa anestesia, um minutinho. Essa anestesia ocorre em todos esses movimentos. É natural isso. Essa anestesia ocorre todas as vezes que os meios de comunicação, de modo maciço, apresentam uma ideia. Doutor Ernesto, a dona Maria Helena Prenhorato, nossa telespectadora, quer saber quem é o ministro